Quero dar as boas-vindas ao pessoal da internet. O tema de hoje, a conquista continua. Vamos fazer a exposição do Salmo de número 2. Mas antes, qual é a série que nós estamos tratando? Escatologia. O que é escatologia? O que mais? Qual é o termo que eu dei para vocês? O plano eterno de Deus em ação e que continuará por toda a eternidade. Entenda o seguinte, escatologia não é algo solitário, não é uma doutrina solitária. Seu Valdeci, todas as doutrinas estão conectadas. Todas. A doutrina das últimas coisas está conectada porque alguém começou. Se alguém começou, essa pessoa tem todo o domínio sobre todas as coisas. E hoje eu quero sobrevoar com os irmãos em alguns salmos messiânicos. Por quê? Porque a ideia que muitas vezes nós temos é a de... Há umas ideias estranhas de escatologia. Deixa o nosso povo chegar ali, que a gente dá continuidade. Falando nisso, o que nós vimos no primeiro dia? O que nós vimos no primeiro dia? Quem lembra? Começa com coroa e acaba com rei. Seja bem-vindo, meu casal! Que bom que vocês vieram. Fiquei feliz. O que nós tratamos no primeiro dia? Você tem que trazer um caderno e anotar aqui. Tratamos da grandeza de Cristo. E no segundo dia, a grandeza do reino. É um reino que expande, não é verdade? E essa ideia, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês que está em toda a Bíblia. Mostrei um pouquinho, não vou voltar nisso, porque vamos fazer isso aos domingos na EBD. Então eu já dei um passo à frente, mas vou mostrar para vocês que todo o Antigo Testamento como o Novo estão conectados com a mesma história, que o reino avança, que Cristo é o rei, está tudo debaixo das mãos dele. Calma, calma e calma. E aí eu vou mostrar para vocês que os salmos, escolhi alguns salmos, tratam disso. Vejam, vamos ver, por exemplo, o Salmo de número 22, versículo 27. Quem pode ler para nós? Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Olha só a mensagem do Salmo. O que ele está dizendo? Que todas as famílias se lembrarão e se converterão. O todos aqui é de totalidade? Não. Significa que todas as raças, todas as etnias, aí sim, índio, o russo. Agora não quer dizer que todos os índios e russos e americanos, até porque nós temos capa de Acã. Quem era Acã? Acã era um hebreu que perdeu sua vida porque desobedeceu a Deus. Então nem todo mundo faz parte. Então quando usa-se a palavra todos, temos que tomar cuidado. Mas vocês estão vendo aqui que parece um versículo de vitória. Parece ou não parece? Bênção. Vamos ver. Outra pergunta. Como que todos se lembrarão e converterão ao Senhor? Como, Paulo? Como o Evangelho? Com o quê? Ou seja, como? Pela pregação, pelo evangelismo. É por isso que nós estamos dormindo de olhos abertos, pensando em como evangelizar. Vocês viram ontem? Teve pregação da palavra? Teve testemunho?
Teve música que desonrava a Deus? Não. Então, prega a palavra. Prega a palavra, meus irmãos. Prega a palavra. Olha, isso é uma promessa. Vamos ver outros versículos, antes de pegar o capítulo 2. O Salmo de número 2. Quem pode ler o Salmo de número 66? Toda a terra te adorará e te cantarás louvores. Eles cantarão o teu nome. Vamos outro. Olha só, outros salmos louvam Deus porque sua salvação será conhecida entre todas as nações, para que todos os confins da terra o temerão. Percebam, em outra parte os salmos prometem: todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor. Salmo 89. Até mesmo os inimigos conhecidos serão convertidos, como Raabe, Babilônia, Filístia, Tiro e Etiópia, diz o Salmo 87. De fato, todas as nações e todos os reis o reverenciarão. Quem pode ler aí o Salmo 110, versículo 1? Amém. Qual é o salmo mais citado no Novo Testamento? Salmo 110. Jair, se alguém na rua, enlouquecido, te perguntar, me fale qual é o salmo mais citado no Novo Testamento, o que você vai dizer? Salmo de número 110, versículo 1. Versículo 1. E olha, meus irmãos, o que a gente não pode perder de vista? Que Deus está assentado enquanto os seus inimigos estão sendo vencidos. É algo que é progressivo. Tudo bem até aqui? Algo progressivo. Algo progressivo. Deixa eu ver aqui. Olha só o que eu escrevi. E não, essas coisas acontecem enquanto Cristo está à direita de Deus. À direita de Deus. Ele está vencendo os seus inimigos enquanto Cristo está à direita de Deus. Mais uma vez, a vitória de Jesus ocorrerá na história presente, enquanto Ele reina desde o céu. Por quê? Porque quando a gente começar a tratar da parte difícil da escatologia, alguns vão dizer que os 1000 anos virão, que depois dos 1000 anos Cristo vai reinar, que vamos ser arrebatados e aí depois que Cristo vem ele reina. Mas não é isso que o Salmo está dizendo. Por isso que eu quero fazer a base bíblica. Isso aqui se chama teologia bíblica, é a base bíblica. Vocês precisam ter um conceito bíblico antes de mexer com essa parte que é o segundo passo. Tudo bem até aqui? Percebam só o Salmo de número 72. Olha só que bênção. Viva ele enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua, por todas as gerações. Desça como a chuva sobre a planície, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça nos seus dias e haja plena paz enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Então, o Salmo de número 72 está dizendo que Cristo está fazendo o que neste exato momento? Governe até as extremidades da terra. Ou seja, isso aqui nos dá uma ideia de vida atual. Cristo está atuando e por todo o Salmo nós estamos vendo isso, meus irmãos. Todo o Salmo se fala da vitória de Deus e do seu reino. Tudo bem?
Vamos então para o Salmo de número 2. Vamos ficar em pé para ler. Prometo ser rápido, mas vamos levantar. Que agora acabou o aquecimento. Agora virão as coisas boas. Eu leio os ímpares e os irmãos os pares. Tudo bem? Olha aí. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? A igreja. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Todo mundo servia ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Calma aí, mais um? Não. Não. Mais um. Beijai o filho, vamos todos juntos? Beijai o filho para que se não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Até aqui. Graças a Deus, podeis assentar. Meus irmãos, esse Salmo de número 2, ele é o resumo escatológico. Ele é um resumo escatológico. Nele você não acha arrebatamento secreto, nele você não acha as complicações que nós inventamos, nele só tem uma história, que Deus governa e vence a batalha. Ponto final. É isso que nós lemos até aqui. Olha só que interessante, meus irmãos. O Salmo tem um início com as nações em fúria contra Deus. Isso é importante. Por que as nações estão em fúria contra Deus? Por causa do pecado. O que mais? Por causa da rebeldia. O que mais? Porque Deus é santo. Lembrem-se. Por que Caim matou Abel? Porque a inveja do quê? Isso é importante a gente nomear. Porque vocês serão caçados por causa disso. Isso, sorriso, alegria, mas por causa da sua santidade, por causa da sua obediência. Caim matou Abel porque ele foi obediente a Deus. Olha só. Então, as nações dizem aí, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Então, o Salmo abre aí com uma briga cósmica. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Meus irmãos, o que significa a palavra ungido? Significa Messias. Ungido aqui é a palavra hebraica de Messias, que significa o libertador. Aquele libertador que os judeus esperavam. Então, o que os reis da terra estavam conspirando? Estavam conspirando contra o
libertador, contra o Senhor, contra o ungido. Será que é isso? A gente vai fazer os paralelos. Veja só, então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que sou? Respondeu Pedro: tu és o ungido. Tu és o ungido. Você é aquele do Salmo de número 2. Então, meus irmãos, estamos diante de uma grande conspiração. Veja aí o verso de número 3. Quem pode ler? Então eles querem quebrar, eles querem fugir das cadeias, eles querem sair para a arruaça, Paulo, eles querem conspirar contra o grande libertador. Essa é a grande vontade, e isso às vezes parece que dá até um certo medo. Eita, a igreja vai sofrer, quem é que vai segurar esse povo? Esse povo vai quebrar corrente, e agora, será que é isso mesmo? O que você acha, Kátia? É isso mesmo? Isso é importante, porque a hora que aparecer um vídeo dizendo que Satanás vai sair na rua para todo mundo se esconder, Salmo de número 2. Já começa a escatologia aí. É isso mesmo, dona Janete? Eles vão quebrar as correntes e vão fazer a arruaça, nos matar, destruir. É isso mesmo? Eles vão acabar com o ungido. O que vocês acham? Não? Mas será que o Salmo diz sobre isso? Ou isso é uma ideia nossa? Então, eu não vou passar, mas vocês podem ler, quem estiver com a Bíblia, o versículo de número 4. Meus irmãos, em seguida o salmista então destaca a fúria ímpia, mas é uma fúria vã, que não dá em nada. Por que não dá em nada, Cícero? Porque o que acontece lá dos céus? O que acontece? Zombaria. E quem é que zomba deles? O próprio Deus, meus irmãos. Ri-se aquele que habita nos céus, os seus zomba dele. Vocês acham que vão fazer alguma coisa? Vocês acham que vão quebrar? Vocês acham que vão fazer? Meus irmãos, quando vocês fizerem, é porque eu quero derramar meu juízo contra a minha igreja. Entendam isso. Quando vocês fizerem, eu soltei um pouco a corda, porque eu tenho interesse com a minha igreja. É com a minha igreja. Eu quero peneirar, é a minha igreja. Eu quero derramar meu juízo, vocês já estão condenados. Não adianta. Vocês vão fazer a arruaça, mas estão o quê? Presos. E eu, Deus, o autor, o que eu faço? Zombo. Nosso Deus zomba dos nossos inimigos. Zomba dos nossos inimigos. Então a grande conspiração, ela é vã. Pastor, isso será que a gente encontra no Novo Testamento? Olha aí a relação do Salmo de número 2 com o Novo Testamento, lá em Atos 4, 25. Olha só como que esse Salmo ele é profético e ele acontece então no Novo Testamento. Diz: pelo Espírito Santo, disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram. É isso que a gente viu até aqui no capítulo 2 de Salmo. O povo enfurecido. Então os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra, é isso que a gente viu? Reis conspirando contra o ungido? Vamos ver se é isso mesmo. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra quem? Contra o ungido, contra o Senhor. E olha aí, ele mesmo trazendo, olha Pedro trazendo a palavra, contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos,
com os gentios e os povos de Israel. Então percebam que o Salmo 2 está dizendo que vai haver um grande reboliço. Eles vão gritar, eles vão fazer, os reis vão... Aconteceu, irmãos. Se cumpriu. Não porque vai acontecer, estamos vendo o cumprimento aqui, ó. Não é porque vai ter um negócio aí, vai ter, a perseguição. Não, aqui, ó. O Salmo 2 não disse dos reis? Atos não acabou de dizer que os reis se aliaram? Aconteceu, meus irmãos. Não acredito. Vai ter que... Não, se você quer, aí é um problema seu. Eu creio que eu estou, como diz o Salmo 72, debaixo do reino da paz. Está aqui, ó. Eles se aliaram contra quem? O teu ungido. É isso mesmo que a gente leu aqui? No versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os laços. Não foi isso que eles fizeram em Atos? Aconteceu, meus irmãos. Você vive numa era escatológica maravilhosa. 700 anos depois, né? Depois, né? Isso. Vocês vivem numa era escatológica maravilhosa. E olha a troca, a grande troca. Aqui, Deus troca a sua confiança longânima pela sua ira. Agora Deus agindo. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus vai agir. Deus tem agido, meus irmãos. Deus tem agido. Isso é muito importante. Deus, uma hora, Ele vai derramar. Mas perceba, que hora é essa? É hoje? É amanhã? Não podemos esquecer que o tempo para Deus é diferente. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então quando é que você vai derramar essa sua ira? É amanhã? É quando as coisas estiverem tudo ruim? Não, meus irmãos. Não. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer é recuperar o otimismo, porque Ele está agindo. Deus está agindo. Deus está agindo. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Versículo de número 6. Quem pode ler? Eu mesmo, pronome pessoal enfático no original hebraico. Pronome, quando aparece lá Deus para Moisés, quem ele diz? Eu. É aqui, eu sou. Constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Ele está falando sobre um rei qualquer, Jair? É um rei que apareceu. Eu constituí ele lá, é um rei. É um rei. É isso que está dito? É um rei que venceu uma guerra. Eu achei que ele era bom. É isso? Não. Pronome pessoal. O que eu fiz? Deus Pai, o que ele fez? Constituiu o seu filho como rei em Sião. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o reino expandindo aqui nesse versículo. Não pisque. Não pisque. O versículo 7, ele ainda vai expandir. Olha só. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Proclamarei o decreto do Senhor. Abram comigo, vocês aí, porque eu não pus de propósito, Efésios, versículo 17 do capítulo 2.
Vamos ver sobre um pouco desse decreto. Veja que é muito teológico, não tem tempo. A gente podia passar a noite toda só no capítulo 2 de Salmo, para pegar cada palavrinha. E cada palavra, dona Kátia, ela deixará a sua fé robusta. Robusta. Efésios 2, 17. Quem achou? E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então, proclamarei o decreto do Senhor. Quem que fez isso? Cristo. Aquele rei escolhido, o Filho de Deus, que tem sido gerado, meus irmãos, aí antes de tratarmos sobre a escatologia propriamente dita, porque pessoas vão dizer que Jesus agora não está reinando. Não sei se vocês já ouviram isso. Jesus agora não está reinando, não está havendo uma guerra, o mundo jaz do maligno, a igreja vai ser espancada, esbofeteada, e é terremoto, é isso, é aquilo outro, vai ser terrível. Mas percebam, tu és meu filho, e o que ele utiliza aí? Qual é o tempo que ele está colocando aqui para nós? Hoje, meus irmãos. Isso quer dizer que Cristo é rei quando? Hoje! Hoje! Tome posse, meu irmão! Se é para você tomar posse, tome posse disso aqui, que Cristo hoje, Ele é Rei! Isso significa muita coisa, porque tudo é dele, o ouro, a prata, as pessoas, tudo é dele, é dele, é dele. Tome posse, meus irmãos. Isso quer dizer que Cristo, ele é rei hoje, não é na sua segunda vinda, porque tem gente que acredita, não, na segunda vinda ele vai ser, então, rei. Não, Cristo, ele foi o quê? Exaltado. E ele se tornou rei quando? Quando ele ressuscitou. Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu a promessa. Quem que pode abrir em Atos 13, 33? Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo, escrito: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje, ele está reinando agora. Pastor, então eu tenho que orar para santo, fazer voto para conquistar alguma coisa? Não, porque você é um blasfemo se você fizer isso. Porque quem reina é Cristo hoje. Para quem que você tem que prestar contas? Cristo hoje. Mas é sério isso? Por quê? Porque o Salmo de 2 está sendo desbocado no Novo Testamento, concluído, ele está se cumprindo, Pedro está trazendo de volta. Olha, meus irmãos, tudo aquilo que a gente esperava aconteceu em Cristo. Ele agora é rei. Ninguém segura a gente. Ninguém recupera o otimismo. Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu a promessa. Quem pode abrir em Romanos capítulo 1, versículo 4? Foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tem o quê? Foi dado o quê, segundo esse versículo? Ressurreição. Não. Poder. Ele é o rei poderoso. Está agindo quando? Quando ele voltar? Não agora. Por que ele está agindo? Aonde ele está agindo agora? À destra de Deus Pai. Mas aí entra as doutrinas, Valdeci.
Cristo, ele é 100% o quê? 100% Deus. E quem é que está sentado à destra de Deus Pai? O quê? Quem? Qual natureza? A natureza humana e a divina. Mas a natureza divina fica lá somente? De Cristo? Não, está aqui. Cristo está aqui. Por quê? Ele é Deus. Por isso nós não separamos doutrina. Nós não separamos. Cristo, homem, e Deus está sentado ao lado de Deus Pai, mas Ele é Deus também, está aqui com Deus Pai e seu Espírito, porque Ele é Deus. Nós não separamos doutrina. Doutrina não é coisa de cortar unha, doutrina é vida. Então quando nós tomamos a ceia, porque Cristo está aqui, Cristo passeia na igreja, Ele te acorda, Ele te alimenta, Ele cuida de você, porque Ele reina hoje. Abra aí Mateus 28 e 18. Mateus 28 e 18. Oi? Deixou o Consolador, né? Está aqui, o Consolador. E Ele mesmo está aqui em sua divindade. O Consolador age, mas Ele está aqui. Cristo pede para o Consolador agir, como Ele também fez quando veio em corpo. Mateus 28, 18 e Filipenses 2, 9. Estamos chegando quase ao final. Quem pode abrir? Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não percam isso de vista jamais. Meus irmãos, quando chegar um pastor e dizendo: olha, nunca se falou em tantas pandemias, olha, nunca se falou tanto isso, tanto aquilo, não sei o que, estamos perdidos. Deus, Cristo tem toda a autoridade. Isso é baseado em ciência. A ciência é nova. A ciência está medindo a partir de hoje. Ela não está vendo desde o dia da criação os terremotos, porque não tinha ciência. A ciência não está vendo as pandemias desde o primeiro dia da criação, porque não existia ciência. Ela calcula a partir de agora. A ciência é a coisa mais doida. Pega o dinossauro e dá um tempo de milhões e trilhões de anos. Quer ver como que está errado os trilhões e bilhões de anos? Quando é que entra a morte? Pecou. Como que dinossauro morreu há trilhões e bilhões de anos? Porque a ciência quer que vocês acreditem numa doutrina contrária às Escrituras. E muitos pastores buscam na ciência orientação para se basear. O negócio está ficando feio mesmo. Ih, rapaz, olha, nunca. Mas a ciência é nova. A ciência é nova. Meus irmãos, Filipenses 2,9 vai dizer o seguinte: não de obras. Estou em Efésios. Pronto. 2,9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então, meus irmãos, Cristo é a chave da escatologia, do reino e da sua vida. Estamos para terminar. Falamos também sobre o quê? Do progresso do reino, não foi? Será que Salmo de número 2 fala sobre isso? Será que o Salmo de número 2 ele fala sobre o progresso? Volta no versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre meu monte Sião. O que quer dizer quando o Salmo diz que ele constituiu o monte Sião? Aliás, o que era o monte Sião? Está vendo que são informações que nós precisamos para amadurecer como cristãos? O que quer dizer o monte Sião?
É altamente doutrinário. Alguém quer chutar? Quer falar, seu Valdeci? Monte Sião? Monte Sião era uma localidade histórica, era uma fortaleza dos Jebuseus. Jebuseus eram os inimigos do povo de Deus. E então Sião foi capturada, diz lá, segundo Samuel 5, 6 a 9, que foi capturada por quem? Pelo rei Davi. E o rei Davi então traz a arca para o Monte Sião. O monte então se torna agora sagrado. Então o povo avança, luta contra os Jebuseus, vence, pega a arca, coloca ali, deixa aquele monte de que forma? Sagrada. Mas é por só isso, pastor? Só isso? Não, meus irmãos, não. O nome Sião, ele começou a ser usado de forma gradual, progressiva, para identificar um pouco mais aquele local ali, porque ele acaba de incluir um outro monte. O Monte Sião começa a se tornar, Kátia, uma região. Então o Monte Sião inclui um outro monte chamado Monte Moriá. Quem era Moriá? O que acontece no Monte Moriá? Algo ainda mais significativo é a construção do templo de Salomão, o centro do povo de Deus. Então, aquela montanha chamada Sião expandiu, assumindo espaço, colocou o Monte Moriá, Salomão constrói o templo, o negócio vai ganhando uma proporção tamanha que toda a cidade de Jerusalém começou a ser representada ali por Sião. Então, mais tarde, o termo Sião passou a designar a toda a cidade de Jerusalém. Ele representava toda a nação judaica. Então entendam que Sião se torna a imagem do governo divino, progressivo. O que nós falamos de algo progressivo? Estamos concluindo. O que nós falamos de progressão? Houve ou não houve parábolas sobre isso? De mostarda, que cresce. Sião, um monte conquistado, depois conquistou Moriá, depois se tornou Jerusalém. Sim, e diante disso, qual é a ação do Messias? O que o Messias precisa fazer então diante do Pai? Paulo, o que o Messias precisa fazer diante do Pai? A gente está ouvindo aí tanta coisa legal. O que o Messias precisa fazer diante do Pai? Olha o versículo. Pede-me! Messias então pede ao Pai, e Ele dará o quê? Nações por herança. Aonde que a gente vê isso acontecendo? No Novo Testamento. Ide, portanto, por que você vai fazer discípulo de todas as nações? Por quê? Por que você consegue? Você acha que você consegue fazer isso? Porque Cristo pediu. E Deus deu. Entenda, só podemos fazer missão, evangelismo, porque Cristo pediu ao Pai e o Pai deu. Só por isso, porque o Pai deu, pede-me e eu te darei as nações. Agora Ele diz para vocês, façam, porque acabou. Os meus inimigos estão sendo subjugados. Confiem na voz do
pastor, não eu, claro, o pastor da igreja. Confie, meus irmãos. E como que ele então governa? Olha o versículo 9: com a vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. E eu lhe pergunto, o que é o cetro de ferro? Se você quer saber, abra comigo Hebreus 1:3. O que é o cetro de ferro do menino Jesus? E em seguida a gente passa para a conclusão. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus. Ele sustenta todas as coisas com quê? Com a sua palavra. Veja comigo o versículo 8. Versículo 8. Mas o Filho diz o teu trono, Deus subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade e o cetro do teu reino. 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. 11. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Versículo 12 e 13 para a gente fechar. E qual um manto os enrolarás, e como roupas se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pelos estrados dos seus pés, dependendo da sua... Meus irmãos, então Cristo está reinando, está colocando os inimigos, Ele não muda, Ele é o mesmo da eternidade, é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã. Nada vai vir aqui e vai desbaratinar a igreja é o reino, a igreja está crescendo, Cristo é o Senhor dela, e o cetro de ferro, o que é a sua palavra, como nós vimos aqui, que diz que com a sua palavra ele sustenta todas as coisas. Mas sobre o cetro de ferro tem esses versículos aí, e vamos para a conclusão e últimos versículos para a gente terminar. Olha só, quem pode ler para nós? Agora vem um alerta. Quem pode ler? Dona Camila? Mais alto, mais alto. Adverti juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que neles se refletirem. Então, meus irmãos, aqui está o alerta. Porque o tema, o tom é de luta e vitória. E quem é o vitorioso? Cristo. Mas é uma vitória desigual, porque o outro está amarrado, está preso, está sendo zombado. O alerta que Cristo faz é: ei, cuidado, reis, sede prudentes. Ei, cuidado, melhor você servir ao Senhor com alegria e tremor. Ei, beijai o filho para que ele não se irrite. Por quê? Porque Jesus é Deus e Deus tem um atributo da ira. Cuidado para que Cristo não se irrite. Cuidado para que ele não desça o cetro de ferro na sua cabeça. Porque dentro de pouco tempo, a ira de Cristo será derramada, meus irmãos. A ira de Cristo será
derramada. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Você se refugia em Cristo. Você está guardado em Cristo. A sua alma está guardada em Cristo. Ou a sua alma está no santo, ou a sua alma está na santa, ou a sua alma está na Maria, ou está no Francisco Xavier, ou está em você, ou está no dinheiro, ou está na temporada. Aonde você está se refugiando? Porque é melhor você ser um bem-aventurado. Porque o bem-aventurado é aquele que se refugia em Cristo. E aquele que se refugia em Cristo descobre que não tem nada, porque tudo é de Cristo. Ele é um pobre de espírito. Por isso que ele chora, porque ele percebe que mesmo dentro de Cristo, ele não tem nada e a única coisa que ele tem é pecado. Por isso que ele chora e ele então se torna de que forma? Manso, com fome e sede de quê? De justiça, porque haverá um momento que o filho virá irritado. É ele que virá irritado, para acabar de uma vez por todas com aqueles que estão ainda agitados. É para acabar. É para acabar. Se alguém te contou que o mundo, é Cristo quem governa. Você tem que lutar contra a tua carne, que ainda é pecaminosa. É Cristo quem governa. Veja o tamanho do poder do Salmo de número 2. A conquista continua. Antes de tratarmos da própria escatologia, vocês estão vendo que eu tenho que passear bastante. Guardem tudo isso que eu falei. Revisem. Por isso que está gravado. Revisem, meus irmãos. Aumentem